Continuando aqui as mentiras e as distorções protestantes. Cara, simples. O cara, ele vai ler a escritura. Isso você pega todos esses pastores aí, eles fazem isso. Por quê? Porque eles não têm um magistério para interpretar e não tem o testemunho daqueles que encerraram a carreira. Hebreus 12:13, Hebreus 6:12. Os apóstolos, o sucessor dos apóstolos. Etc. Pô. A premissa ali do papado é tanto explícito, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Isso é inegável, cara. Se não tivesse evidência bíblica, mas Cristo, ele repreendeu São Pedro. Sim, Cristo repreende São Pedro. São Pedro nega Cristo 3 vezes, mas, infelizmente, cara, Cristo está rogando e orando por São Pedro e destruindo totalmente essas 3 negações ali, João 21:15-17. Simples. E ali ainda o texto mostra que Gênero ele vai morrer ainda. E aqui que interessante, ó. Ele pega a Bíblia aqui, nenhum dos tantos debatentes católicos e os protestantes estão com a escritura, cara. Cadê a escritura? A gente sabe que Paulo era um papa. Agora, se fosse tão nítido, notório, assim, né, todo mundo soubesse que Pedro era o papa da igreja, então por que Paulo seria identificado como o principal cabeça do cristianismo, chamado aqui no texto? Um dos principais. Não principal. Você está colocando interpretação pessoal, você está colocando coisa que não tem na escritura. Simples entender isso. Seita dos nazarenos. Deveria ser Pedro, não deveria ser Paulo aqui. Imagina se esse texto Uma coisa muito interessante, mas olha aqui, vamos ver São Pedro exercendo a sua autoridade para excomungar um herege igual a você. Atos 8. Olha só, 20, ó. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgar poder comprar o dom de Deus, ó, com o dinheiro, não terá direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Ó. Olha só, vemos na Escritura São Pedro exercendo a sua autoridade para não desfalecer diante do seu irmão. Lucas 22, 30 e 31. João 21:15-17. E Atos 24:5 é um dos... Olha só, vamos de novo ver que ele adulterou. Nossa, cara. 24:5, ó. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta a discórdia entre os judeus no mundo inteiro. Um dos líderes, ó. É um dos líderes da seita dos nazarenos, ó. Para os judeus ali, a religião ali que Cristo fundou era uma seita. Para os protestantes, a Igreja Católica é uma seita. No mesmo termo diabólico usado naquela época. Eu não sei que tem pessoa que por quê? Ou seja, pode ser porque o povo não lê Bíblia. Os protestantes eles falam tanto de escritura, nós lemos escritura, conhecemos, aí o cara está adulterando a escritura. Se tu dissesse Pedro em vez de Paulo, seria o principal que os apoios católicos usariam. Mas como diz Paulo, aí eles ignoram. Gálatas 2:9, isso daqui inclusive tem conexão com Mateus 16:8, porque olha o que o texto diz: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna. Adulterou de novo. O termo que São Paulo usa ali não é Pedro. Cadê a escritura? Que tradução você está usando? Gálatas. Olha só.
2. Olha só. Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas. É para se levar a sério esse debate? Eu não sei que os irmãos católicos não você está amputando, você está destruindo o texto bíblico. O termo que São Paulo usa é Tiago e Cefa e João. Não é Tiago, Pedro e João. É Tiago, Cefa e João. As colunas. Por que Cefa? Porque o Cefa ele é o bispo universal. Tiago, por que Tiago? Porque o bispo ali de Jerusalém é São Tiago, por isso que ele está em primeiro. Mas São Pedro, que é o termo Cefa, ele é o bispo, o bispo universal que pastoreia São Tiago e João. E está pastoreando São Paulo agora. Se tornou membro da igreja. Porque foi reconhecido o seu evangelho, para não ter caminhado em vão. Em Gálatas 2:11 ao 14, agora São Pedro é repreendido por Paulo. O mesmo termo que ele usa aqui, Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefa veio a Antioquia resistir-lhe francamente, porque era censurável. Olha o termo que ele cita também. Vamos degustar bem gostosinho esse caramelo, como disse o Padre Estouro, né? Dá um pause aqui, que eu quero espirrar. Voltando aqui, né? Graça que me for concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. 2 pontos importantíssimos aqui. Primeiro, Pedro não é chamado de o fundamento da igreja, mas sim de uma coluna. Coluna está sobre. Os apóstolos são umas colunas. Efésios edificados o fundamento dos apóstolos e profeta, tanto por pedra de ângulo, o próprio Cristo. Então, os apóstolos são as colunas. Os 4 evangelhos são as colunas. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. São as colunas reconhecidas pela igreja. O que diferencia? São Pedro ele tem a chave, que São Pedro é a coluna também. São Paulo, coluna. Porque a quem foi confiado a verdade, a coluna sustentáculo da verdade. O que é coluna sustentáculo da verdade? São a pregação oral dos apóstolos, guiado pelo Espírito Santo. Efésios 20, edificado, sou o fundamento dos apóstolos. Então, você saiu desse termo, você saiu desse fundamento, você rejeitou esse fundamento, etc. Porque os apóstolos deixaram sucessores. Que são os bispos, que são os padres. Então esse fundamento ainda dos apóstolos ainda está vivo, não morreu. Sério que tem uns padrinhos, pelo amor de Deus, hoje em dia que você vê na internet aí, né? E devia ser tomar vergonha na cara e deixar de ser padre, porque é padre feito as coxas, é padre moderninho, é padre hereges. Só não faço vídeo mostrando esses padres, porque o meu foco não é isso. Meu foco é distorções protestantes. Sobre o fundamento, é edificado sobre o fundamento, e não é o próprio fundamento. E pior, ele não é nem o mesmo primeiro a ser mencionado. Ele menciona primeiro Tiago e depois que Pedro é mencionado. O que vai, inclusive, ao encontro daquilo que o Paulo falou sobre Tiago ter liderado o Concílio de Jerusalém. Aliás, tem um episódio muito interessante lá em Gálatas 2:11 a 12, eu vou resumir aqui porque o tempo está acabando, que Paulo vai repreender Pedro face a face em Antioquia. Por quê? Porque antes de chegarem alguns à parte de Tiago, ele, Pedro, comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Por que o sumo pontífice, o papa infalível da igreja, o chefe de todo mundo aí, iria ter medo daqueles que vinham da parte de Tiago? Não era nem o próprio Tiago, eram os da parte de Tiago. Pedro temeu eles e mudou o comportamento dele de forma hipócrita a ponto de ser repreendido por Paulo. Ele não era o sumo pontífice da igreja? Como que alguém iria meter o dedo neles dele e como se fosse Como você diz em Lucas
22, 24. Pedro se fez servo, de acordo com o que Cristo ensinou aos apóstolos. Quer ser grande? Faça de servo. Eu vim não para ser servido, eu vim para servir. São Paulo poderia, se quem é você para me repreender? Que converteu agora, você que devastou a igreja, você que teve participação na morte de Santo Estevão, você que devastava a igreja, São Pedro poderia esfregar isso na cara de São Paulo. Quem é você? Não, São Pedro fez o quê? Quer ser grande, São Pedro? Quer ser o primeiro? Faça de servo, faça de último. Olha só, as ideias do Lucas Manzoli, ele vê a falha de São Pedro, que São Pedro foi repreendido por São Paulo, vai pegar o histórico de São Paulo ali, dos apóstolos. Você está entendendo, cara? Não, eu sou falha, você é falha, nós somos falhas. Quem está guiando ali os apóstolos é o Espírito Santo. Mas vamos lá, aqui já, só o versículo Mateus 25, 28, Marcos 10, 42, 45 e Lucas 24, 26 já refuta essa tese do Lucas Manzoli. Usando o texto de Atos 24, 5 e Gálatas 2, 9, adulterando, amputando, já acabou o seu crédito, né? Insubordinado. Né? Então é um papado, infelizmente, biblicamente é um absurdo, né? Seleção de saudáveis para você. Acabou aqui essa primeira parte aqui. Vamos entender o quê? Simples, pô. Você pega aqui, ó. Atos, a questão de São Tiago, né? Por que eu sei? Porque eu já degustei isso aqui. Eu comi isso aqui como uma feijoada, cara. Aqui, ó. Atos 15, 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ó. Deus, muito tempo me escolheu. Ó. Mateus. O termo que ele usa, o Deus só. 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então ele diz: feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, Atos Apóstolos 15, 7. Só você pegar em Mateus 16, 16, 17, você vê a quem Deus revelou. E ainda que isso fala, Mateus 16, 18, eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei. Essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha só. Por isso que os cursílios, cursílio que finalizou o dogma de Nossa Senhora, todos os dogmas católicos, tal, etc., passa pelo pastor universal. Quem dá a última palavra é o Papa, é o líder dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos. E João 21, eu não sei porque os caras não mostram esses versículos. Cara, ó, tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Este respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez: filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, desfazendo a 3 negação de São Pedro. Pedro entristeceu, porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ó. Por mais que o bispo ali de Jerusalém, São Tiago, a autoridade de São Tiago, ele tem que abaixar a cabeça para o superior, que é São Pedro. Mas São Paulo repreendeu São Pedro. Foi em matéria de dogma? Foi em matéria de escatra? Não. A postura. Eu posso repreender um padre herético.
Somente esse padre que gosta de processar muito catoliquinho, fazendo uns conteúdos que não tem nada a ver com a Bíblia. Nós possamos repreender um padre herético, com um padre ali, o padre sertanejo. A gente possamos repreender sim. Discussão, para isso que é o cursilho, para resolver a questão. São Pedro, ele aprendeu corretamente Mateus 20, que Cristo ensinou. Quer ser o maior? Quer ser o grande? O menor no reino de Deus. O maior no reino de Deus. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Mas só que interessante. Jesus, porém, os chamou e lhe disse, sabeis que o chefe das nações as subjugam e que os grandes governam com autoridade. Ó. Não seja assim entre vós, mas só. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. Mateus 20, 26. Mas só. Foi isso que São Pedro fez. Se fez de servo para São Paulo. Como vai entender isso aí, né? Muitas vezes está faltando isso aqui para bispo, para padre dentro da igreja, para diácono dentro da igreja, para nós leigos. Porque todo mundo quer ser o bambamã, quer ser o apologeta, quer ser o historiador, quer ser o que refuta protestante, quer ser... Mas esquece uma coisa, se fazer servo. Por isso que meu nome é Servo Roberto. Não quero ser ministro, não quero ser nada grande na igreja. Eu quero ser servo. Muitas vezes está faltando para esses padres aí herege que fica processando católico porque está denunciando as suas mentiras. Quem tem que fazer primeiro de servo são os que estão ali em destaque. Serve para você também, Banzoli, e seu grupinho, se fazer servo da coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou servo, missionário Roberto. E mesmo assim, Paulo fala em 1 Coríntios 15 ali, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui e devastei a igreja. Paulo ele se faz, eu sou o menor, não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Muitos falam que São Paulo é o que mais evangelizou, é o que mais escreveu, ele pregou mais que São Pedro, ele pregou mais que São Tiago. O São Paulo ele é o cara, não, ele mesmo fala, eu sou menor. Não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Muitas vezes estão faltando isso para nós. Somente a apologeta virou um comércio, cara, infelizmente. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.